Esse show aqui, o partido de pessoas que deve ser julgado. Esse show aqui, o partido de pessoas que deve ser julgado. Falando, então eu abri aqui o tweet, vou trazer para vocês as palavras do desembargador. Vamos lá. Senhores, o sistema mais evoluído que nós temos para julgar um homem no planeta Terra é o sistema acusatório. Você tem o acusado, você tem a vítima, tem uma pessoa que acusa, uma pessoa que defende e uma terceira que julga. Antes desse sistema, nós tínhamos... Então, nesse sistema são 5 pessoas. Antes disso, nós tínhamos um sistema com 4 pessoas. Tinha o acusado, o réu, tinha a vítima, tinha o defensor e juntava-se a figura, o acusador com o juiz. Porque como que o cara num minuto acusa e no outro minuto ele chega à conclusão de que ele acusou errado? Esse é o sistema inquisitorial, isso é coisa da época medieval. Mas no nosso país, nós criamos algo que a doutrina não descreve. Nós criamos uma situação onde você tem o acusado, veja, acusatório 5, inquisitorial 4. Nós criamos no país um sistema onde você tem o acusado, o seu defensor, 2, e só uma terceira figura, que é vítima, acusador e juiz. Isso é pré-medieval. Isso é pré-medieval. E poucos juristas nesse país tiveram coragem de dizer isso está errado. 2 deles estão sentados aqui na frente. Disseram, isso está errado. Vítima não pode julgar. Vítima não pode julgar. Então, para fazer a defesa de Renato, o profano, invasor de igrejas, eu quero citar Daniel Silveira, o valentão desbocado. Daniel Silveira foi julgado, teve seu processo relatado pela vítima. E uma multidão de covardes e omissos não falaram nada. Estes 2 falaram. Estes 2 colocaram o pescoço. Esta mulher vai ser julgada no dia 22, porque, sendo professora, disse, num caso em tese, que não se pode acreditar direto na palavra da vítima, e isso comentando o rumoroso caso da Amber com o Jack Sparrow. Esqueci o nome dele. Johnny Depp, obrigado. Já tem 2 anos. Ela vai ser julgada também por outro processo, onde emitiu a sua opinião. Nós estamos num país onde uma moça chamada Bárbara, do Te Atualizei, uma moça gentil, tranquila e afável, como é afável o Renato, está com censura prévia, está com impedimento de pagar as suas contas, porque a monetização do seu canal foi, e ela não sabe qual é a acusação. E esse país está em silêncio! Covarde! Covarde! Quando Daniel foi julgado pela vítima, eu disse, está errado. Quando ele foi acusado, condenado a uma pena absolutamente desproporcional, eu disse, está errado. Quando o presidente da República, que pode-se dizer o que quiser dele, mas é um homem, é macho, tem coragem, mete a caneta e corrige a injustiça através da graça, o que eu faço? Está certo. Mas ninguém olhou o conteúdo, é aquele velho problema do conteúdo. Ah, foi um branco que falou, foi um de direita que falou, ele tem interesses escusos para falar isso. Não, meus amigos. Eu disse que é errado ter o inquérito do fim do mundo, como vocês já disseram. Eu disse que é errado vítima julgar o réu. Eu disse que o presidente tem, pela Constituição, poder de conceder graça.
Bem-vindo de volta, Canuto. Agora 100%. Ele tá no estúdio. Está tudo bem aí. Enquanto tu dava o vídeo, eu mudei aqui e entrei no estúdio. Maravilha. Olha, foi o teleporte, se teleportou para o estúdio, né, Canuto? Olha, o vídeo do desembargador, né, evidencia algo que vem ficando cada vez mais claro para todo mundo. Acho que todo mundo já enxerga. Eu bato nessa tecla há muito tempo, em todos os jornais que participo, no meu canal. Onde está a lei? E como houve um silêncio covarde diante da ausência da lei, portanto, fora da lei, ou da violação da lei. O que, na minha modesta opinião, é o problema mais grave do Brasil. Muita gente preocupada com a exposição dos governos petistas, do Lula, que é importante. Mas eu vejo como uma ameaça maior e em curso o desrespeito à lei, seja por ignorar a sua existência, seja por tomar ações que não têm respaldo na letra da lei. E é isso que esse desembargador, corajosamente, nesse júri simulado, expôs. Isso é um sinal mais claro de que tudo está exposto, literalmente. Desculpe aí o pleonasmo. Paula, sempre as mulheres primeiro. Como é que você enxerga isso? Isso intensifica o momento, intensifica a percepção popular. Você acha que, em alguma medida, esse tipo de manifestação facilita a reposição da lei e da ordem no país? Como é que você enxerga isso? Eu acho que esse tipo de manifestação ajuda aquelas pessoas que, às vezes, ficam com ranço. Ah, porque o fulano foi grosseiro, no caso do Daniel Silveira, falou algumas palavras exageradas para justificar o abuso, o absurdo que foi cometido contra ele por ministros do STF. Se ele foi grosseiro, aquilo ali deve ser apurado na Câmara dos Deputados, com processo, tudo certinho. Não, jamais, em hipótese alguma, e a gente tem que ser aqui muito enfático, tendo como vítima, acusador e réu e instância recursal a mesma pessoa, no mesmo grupo ali no STF. Isso é inadmissível. E acredito que o fato de termos aqui, como vocês colocaram, o Tucker Carlson, da Fox, no Brasil, mostrando isso também, possibilitando que se tenha uma abordagem para o mundo, porque quando a gente conversa com pessoas que estão no exterior, que não acompanham o dia a dia da política brasileira, e explica o que está acontecendo aqui, as pessoas dizem, ah, não, Paula, mas isso aqui é impossível. Será? Juridicamente, como foi falado neste vídeo, juridicamente é impossível. É pré-medieval. É inaceitável, não tem como a gente justificar para qualquer operador do direito no mundo inteiro o que está acontecendo no Brasil. Mas, se a gente parar para pensar em todos os acontecimentos na América Latina, como as Supremas Cortes, os ministros têm se posicionado a despeito do que prega a lei, do que a gente tem, a gente pode pegar a Colômbia agora, por exemplo. O que aconteceu na Colômbia? Teve um narco-guerrilheiro que foi eleito presidente da República. E aí a gente tem que dar um passinho para trás para lembrar qual foi o acordo que o governo da Colômbia fez com as Farc. Vocês se lembram disso? Acho que é importante a gente trazer isso para o povo brasileiro para relembrar contra quem a gente está lidando. E, Paula, acrescentar nesse ponto, você continua, só acrescentar nesse ponto, que o Lula recebeu a embaixadora das Farc no Brasil. Sugeriu às Farc se tornasse partido político. Só para conectar com o que você está falando. Pode seguir, perdão. Pois é. A Colômbia fez um plebiscito para saber se o governo deveria ou não fazer um acordo de paz com as Farc. O resultado do plebiscito foi que não era para fazer acordo, não se negocia com terrorista. Mas mesmo assim eles fizeram e chegaram ao ponto de dar cargos para os terroristas. Então, é com esse tipo de gente que a gente está lidando. E não pensem que aqui no Brasil essas influências não estão enraigadas. A gente viu Tropa de Elite, a gente viu o documentário da Brasil Paralelo entre lobos. Tem muito material, existem inúmeras denúncias e as pessoas que estão um pouquinho mais atentas, né, sabem do que está acontecendo. E às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas a pessoa é muito simples, ela mora lá na vila, não tem acesso. Não, mas ela tem acesso ao mundo real, às milícias, ao tráfico de drogas, está vendo o que está acontecendo, como é que funciona o sistema de justiça, o que não funciona. Esse é o nível que a gente está hoje. E aí, como é que a gente vai sair disso? É um processo demorado. E eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, ai, não, mas isso aqui não adianta mais, a gente já fez, já foi para a rua, foi 7 de setembro do ano passado, e olha, tá aí, ó, o Bolsonaro não fez nada.
Queridos, a América Latina está na lama. O Brasil é o farol da liberdade disso aqui tudo. E o Tucker Carlson, na entrevista que ele fez anteontem, eu acho que vocês devem ter acompanhado também, falou que os Estados Unidos deveriam estar assim, ó, de joelhos, né? Porque o Brasil é o país de maior importância aqui pela sua capacidade de produção de alimentos, de minérios e uma série de coisas. E apoia os Estados Unidos. Mas, infelizmente, a gente ainda vê que pessoas estão baixando a cabeça para o sistema e por medo. A gente sabe que é uma patrulha terrível na mídia, nos conselhos de classe, tem pessoas com medo. Se a gente for pegar a questão da... Estou falando demais já, né? Eu vou engatar um assunto. Tranquilo, Paula, tranquilo. Olha, eu vou puxar o ponto da Paula e vou levar para o Canuto dessa vez, que acho que está bem alinhado com um comentário que ele fez recentemente sobre isso, né? Eu, inclusive, estava na bancada de comentário também. A gente fez um comentário até parecido nesse sentido. Então, pegando o gancho da Paula, demorou muito, Canuto, para que o povo percebesse o que de fato estava acontecendo, né? A conexão entre a bandidolatria, entre a percepção de que o Brasil vive uma imposição dos desejos da toga, né? E não uma... Hoje está clara, não era tão clara antes. Levou muito tempo para que o povo percebesse e mais, para que o povo reconhecesse que a maioria percebeu o tal do senso comum, né? E um consenso de maioria no senso comum. Demorou muito para isso ser formado aqui. Agora, lá fora, a gente sabe que as lideranças têm ciência do que acontece aqui. Talvez houvesse conivência, o que explicaria aí o comportamento do Biden, por exemplo. Mas que, conforme você comentou também na última vez que demos a notícia, já parece ter mudado de conduta. Chamou o Bolsonaro para ir lá na Cúpula das Américas, parece que percebeu aí que não dá para ficar sem o país que está atendendo às demandas de todo mundo. Nessa conjuntura de interesses, no momento em que o Barroso foi exposto no Reino Unido, nessa conjuntura de interesses em que o Tucker Carlson leva essa informação que era de conhecimento dos gestores para o grande público, talvez esse seja o maior impacto. Como é que você enxerga os próximos passos? Quer dizer, agora o Tucker Carlson está dando visibilidade para o cidadão comum, lembrando que o Tucker Carlson foi um dos principais responsáveis pela queda da agenda pandêmica, né? O vazamento dos e-mails do Anthony Fauci ganharam proporção e acabaram no Congresso americano, em grande medida, por causa do trabalho do Tucker. Como é que você enxerga isso daqui para frente, Canuto? Bom, é a democratização da informação na internet, a possibilidade das pessoas se expressarem e não ficarem sujeitas ao quadradinho delimitado pela velha imprensa, que antigamente falava, olha, tá aqui, isso é a verdade, você só pode discutir o que está aqui dentro. Né? Hoje não tem mais isso, então você tem casos como esse, e aí há uma contraposição de ideias, a velha política, a velha imprensa está caindo, perdendo a moral, perdendo credibilidade, porque está cada dia sendo desmascarada. E esse tipo de coisa, por exemplo, a fala do desembargador, você imagina se há 20 anos atrás isso seria divulgado amplamente, como foi hoje, como a gente está sabendo disso, está comentando isso, e você que acompanha aí o Todo Poder Emana do Povo também está sabendo do que esse desembargador falou. Há 20 anos atrás, as 30, 40 pessoas que estavam naquele auditório ouviriam e morreriam ali. Né? Não passaria muito para frente. Agora, hoje não. Hoje a coisa está chegando e nós estamos sabendo desse tipo de coisa. Aí, do que o desembargador falou, ele falou muito bem, quando coloca que é pré-medieval, que a questão desse inquérito do fim do mundo ele é pré-medieval. Sabe o que é esse pré-medieval? Olha, outro dia tem outro vídeo que circulou na internet do ministro Barroso chamando a gente de pré-iluminista, justamente por essas questões pandêmicas aí. Eles estão dizendo que a gente é contra a ciência, que a gente todos os conservadores em geral, né, são que estão contra lá, não vou nem falar os nomes aqui para não derrubar a live, contra a solução que eles propunham para a pandemia, contra o fica em casa, a economia a gente vê depois, contra outras coisas. Aí chamou a gente de pré-iluminista. Seu Barroso, o senhor sabe que o mal que o iluminismo causou à humanidade? O iluminismo gerou a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa não teve nada de bom. Tinham lá os jacobinos, que cortavam a cabeça de todos os adversários políticos dele, na guilhotina. A estimativa lá é de mais de 10 mil pessoas perderam a cabeça, literalmente, na guilhotina, sem direito de defesa. Né? E pra você ter uma ideia, o Tribunal da Inquisição, lá do século XV, no final da Idade Média, instituiu na Europa, ou reinstituiu, né, depois
da queda do Império Romano, o direito de defesa, que na época medieval não tinha. Na época medieval acontecia isso que está acontecendo no inquérito do fim do mundo, do STF, do qual ele é, também vamos dizer assim, não vou dizer apoiador, mas que não critica o inquérito do fim do mundo. Inclusive, até alimenta o inquérito do fim do mundo. Na Idade Média não tinha direito de defesa. Era o senhor feudal que chega a fazer isso que eles estão fazendo hoje, o que os malucos jacobinos da Revolução Francesa faziam. A você é inimigo, e corta a cabeça. O Tribunal da Inquisição instituiu o direito de defesa. Era uma instituição do Estado espanhol, instituiu o direito de defesa e tinha lá um religioso como perito, para dizer quem era o falso cristão, se dizendo cristão ou não, mas instituiu, ainda que de forma rudimentar, o direito de defesa do Tribunal da Inquisição. Aí vem esse cara, esse Barroso, vocês são pré-iluministas. Ainda bem que somos pré-iluministas, porque o iluminismo foi o mal que se trouxe para o Ocidente e para a humanidade. Os jacobinos, os malucos, exaltados, radicais, são os precursores dos trotskistas, dos troscos, das feminazes, que eles mesmos se colocam como vítima, a turma do mimimi, ai, me ofendeu, ele é vítima, ele é acusador, ele é julgador, ele é tudo, e corta a cabeça de quem não gosta. E sabe por que os jacobinos mataram menos que os nazistas? Primeiro que a população daquela época, no final do século XVIII, era muito menor do que no século XX. Segundo, que eles não tinham a tecnologia dos nazistas, de câmara de gás. Eles tinham só a guilhotina, né? Então só deu para matar 10 mil. E não 6 milhões de judeus, mais ciganos, mais homossexuais, mais tudo que os nazistas mataram. Mas esses revolucionários exaltados, e tudo isso é mentalidade revolucionária, tem lá na obra do professor Olavo de Carvalho, descrevendo tudo isso aí, esses revolucionários malucos, quando tem o poder na mão deles, matam um monte de gente. E o que esses caras estão querendo constituir no Brasil é isso. É um tribunal pré-medieval, nazista, jacobino, em que eles acusam e vão atacar o que eles quiserem. Eles só não estão matando porque eles não têm os meios para isso, mas estão botando na cadeia, derrubando o canal na internet, censurando, bloqueando patrimônio, estão cercando. Se ninguém parar esses malucos do STF, eles vão instituir aqui fazer aqui algo semelhante ao que os jacobinos e os nazistas fizeram no Brasil. Eles têm que ser detidos e isso é urgente. Criando crime, inventando crime sem lei, né? Inventaram aí a tal da homofobia. Não tem lei, não está no Código Penal. Digita lá, não aparece essa palavra. Nem no Código Penal e nem outra lei equivalente no Brasil. Mas eles inventaram esse crime. E o que é homofobia? Eu acuso, você falou que não. Você, por exemplo, recebeu uma cantada de um homossexual e falou, não quero. Aí eles vão falar homofobia. Aí, não está escrito em lugar nenhum o que é homofobia. Se eles quiserem, eles te acusam de homofobia por causa disso. E aí, cadeia, multa, apreensão de patrimônio e tudo isso aí. Né? Esses caras têm que ser detidos. Esses malucos exaltados do STF têm que ser detidos. Perfeito, Canudo. São nazistas ou comunistas, né? Os comunistas também matavam gays, também matavam deficientes, também proibiam religião. Aliás, os campos de trabalhos forçados nazistas, os campos de concentração foram baseados nos campos de trabalhos forçados do Stalin na Sibéria. Então, eles estão bem conectados. São os nazistas, os comunistas, os iluministas. Talvez os iluministros tenham alguma simpatia pelo iluminismo. Faz bastante sentido o seu comentário. Alan, como é que você enxerga tudo isso? Bom, antes de mais nada, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao doutor William Douglas, que é um amigo em particular, esse desembargador que vocês acabaram de ver agora na tela aí, é o doutor William Douglas, é um amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, e essa manifestação dele foi uma manifestação importantíssima, porque pela primeira vez nós vimos uma autoridade, um desembargador, se levantar para mostrar o que está acontecendo verdadeiramente no Brasil. Né? Antes eram jornalistas que estavam denunciando, políticos, mas agora a gente tem uma autoridade judicial mostrando para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo verdadeiramente nesse país. Então, que isso encoraje, que isso sirva de encorajamento para outros magistrados também, pessoas do bem, pessoas que preservam a letra da lei, aqueles que querem de fato a justiça, que eles se levantem, que eles mostrem para esse país que o judiciário tem que ser algo apegado à letra da lei para fazer justiça e não para cometer impunidades, porque é isso que descredibiliza as instituições, é isso que tira a fé do povo da justiça. Quando você vê um vagabundo, um assassino, um homicida, um ladrão, um político ladrão, seja lá quem for, pego num crime e ele vai preso e a justiça solta ele e ele continua com dinheiro milionário, como a gente viu aí durante quase 10 anos desses crimes aí do PT que a gente relatou aqui, isso tira a fé do povo.
Isso traz um sentimento de que o crime compensa. A gente precisa acabar com isso no Brasil. E como é que a gente vai acabar com isso? Com autoridades como o doutor William Douglas se posicionando assim também. Você que é juiz que nos assiste, você que é desembargador, a gente sabe que tem muita gente que nos assiste, por favor, não se omita, né? Se levante, se posicione. Se nós nos calarmos, essa ditadura que está imposta aí, em algum momento vai chegar a vocês também. Isso é um fato. Esse corporativismo é uma ilusão. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar o doutor William Douglas e dizer que é isso que a gente precisa fazer, se posicionar. Você na sua empresa, cidadão comum também. Eu sei que tem muita gente que é funcionário público, trabalha em repartições, às vezes tem receio de se posicionar para não ser perseguido, retaliado. A gente sabe como funciona. Mas se todo mundo, ao mesmo tempo, começar a se posicionar, essa retaliação não vai conseguir prosperar. Agora, se uma pessoa só fizer isso, dar uma de herói, aí sim, aí ela vai perder. Agora, se todo mundo, ao mesmo tempo,